estrelas pairavam sobre Belém. Eis que uma luz de súbito vem. Anjos proclamam aos homens paz, paz que somente Cristo nos traz. Eis que nasceu-nos o Salvador, perto em Belém, Jesus o Senhor. Hoje esta nova celestial traz alegria ao nosso Natal. Eis que nasceu-nos o Salvador, perto em Belém, Jesus o Senhor. Hoje esta nova celestial traz alegria ao nosso Natal. Ao nosso Natal. Era noite sobre a terra, mas no espaço havia luz. Uma estrela de outros magos trouxe os magos a Jesus. Era noite sobre a terra, mas no espaço havia luz. Ambos falam sem temores ao pastores de Jesus. Era noite sobre a terra, mas no espaço havia luz. E a notícia do renovo leva o povo até Jesus. Era noite sobre a terra, mas no espaço havia luz. Vinde todos como outrora para ver o Rei Jesus. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto, programa de Natal da Igreja Evangélica Luterana Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Estamos transmitindo nas nossas plataformas do YouTube e do Facebook para nossos membros, amigos, convidados, não só da cidade, do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil e no mundo inteiro. Sejam muito bem-vindos. Vocês ouvirão a palavra de Deus, terão a oportunidade de cantar, louvar a Deus, orar também a Ele e dar graças pelo nascimento do seu Filho, Jesus Cristo. Membros desta igreja, de todas as idades, estarão participando deste momento tão especial para todos nós. Nós começamos com a invocação ao nome de Deus para esta celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o ser humano à sua imagem, séculos depois de haver cessado o dilúvio, quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris, sinal de aliança e de paz, 21 séculos depois da migração de Abraão, nosso pai na fé, 13 séculos depois da libertação de Israel do Egito sob a guia de Moisés, na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel, no ano 538 do edito de Ciro, autorizando a volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém, no 42º ano do império de César Augusto, enquanto reinava a Pax Romana, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho de Deus Pai, na missão de salvar o mundo, 9 meses depois da sua concepção por obra do Espírito Santo, nasceu em Belém. Este é o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus segundo a carne. Adoremos ao nosso Salvador. Ele é Emanuel, Deus conosco. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo, atingindo de uma a outra extremidade, e tudo dispondo com força e suavidade, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Ó Adonai, guia da casa de Israel, que apareceste a Moisés na sarça ardente, ele desse vossa lei sobre o Sinai. Vinde salvar-nos com o braço poderoso. Ó raiz de Jessé, ó estandarte, levantado em sinal para as nações. Ante vós se calarão os reis da terra, e as nações invocarão misericórdia. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está assentado. Ó sol nascente da justiça, resplendor da luz eterna, ó vinde iluminai os que jazem nas trevas e na sombra do pecado e da morte estão sentados. Ó Rei das Nações, ó pedra angular que os povos unis, ó, vinde salvar este ser humano tão frágil que um dia criaste do barro da terra. Ó Emanuel, nosso Rei e Legislador, esperança e Salvador das nações, vinde salvar-nos, Senhor, nosso Deus. Que Natal maravilhoso, traz do mundo paz e gozo. Natal demorei sonho com a Jesus. Festa linda,
Princesa linda, que é bem-vinda. Bem-vinda, Jesus, minha luz. estrela minha luz. O mundo canta, não. É noite Santa, o mundo canta, seu amor salvador. O Messias de falta amor, tenha de fundo amor. Isaías capítulo 7, versículos 10 a 14, onde lemos: O Senhor Deus enviou ao rei Acaz esta outra mensagem. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Este sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: Escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele
e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Se quer saber por que eu estou nessa festa, a minha resposta só pode ser esta. Eu venho cantar a Jesus meu louvor, pois nele encontrei meu bom Salvador. Nosso Deus sempre prometeu. Falou para Moisés e para Abraão, e para nós também, que um dia mandaria para o nosso bem o Salvador, filho seu. Um rei era esperado, e seu nome era Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Onde nasceria? Ninguém sabe ao certo. Seria num palácio ou no berço de ouro. Certamente abrigaria um rei que viria. Quem podia imaginar que Deus bondoso ia mandar seu Filho glorioso da forma simples que agora vamos contar. Deixe que a sua religião tenha menos de teoria e mais de um caso de amor. G.K. Chesterton. Era uma vez um jovem rei que governava um grande reino. Esse rei vivia em um castelo com seus servos, mas não tinha esposa. Toda semana passeava pelo seu reino para ver como andavam as coisas. Um dia, ao retornar ao castelo, passou por uma praça e lá viu uma moça que vendia flores em uma humilde banca. Ela era tão linda que o rei não a conseguia tirar dos seus pensamentos. Começou a sair todos os dias e a passar por aquela praça. Não havia como se comportar de outro modo. Quando se passara
um mês, percebeu que amava a jovem e que o que ele mais queria era se casar com ela. Mas havia um problema. Ela não tinha pedigree, ela não tinha nenhuma educação, nenhuma posição na corte. Vestia-se com roupas velhas, surradas de segunda mão, morava num barraco. E ele era muito poderoso, muito rico. Esse rei era como nenhum outro rei. Todos os seus ministros tremiam diante de seu poder. Ninguém se atrevia a contrariá-lo, pois ele tinha força para esmagar qualquer oponente. E ainda assim, esse poderoso rei se derreteu de amor por uma humilde moça de uma pobre vila de seu reino. De que maneira ele deveria agir? Como poderia ele declarar-lhe o seu amor? Como ele poderia conquistar o coração daquela vendedora de flores? Ele não a queria obrigada, não a queria somente como uma rainha, mas a queria como sua esposa, a queria por amor. Por estranho que parecesse, justamente a sua coroa lhe amarrava as mãos. Se ele levasse a moça até o palácio e coroasse a sua cabeça com joias e a vestisse com a coroa, ela certamente não resistiria. Ninguém ousava resistir àquele rei. Mas ela o amaria? Ela diria que sim, que o amava, é claro, mas seria verdade? Ou viveria ela com medo, alimentando secretamente uma mágoa pela vida que deixou para trás? Poderia ela ser feliz ao seu lado? Como poderia o rei ter certeza? O rei tentava achar uma solução para o seu problema, não comia direito, não dormia, e depois de alguns dias, junto com seus conselheiros, pensaram num caminho. Viria à praça com uma carruagem dourada puxada por 6 de seus melhores cavalos. Diante iria uma banda tocando e atrás dele o melhor regimento de seu exército com belos uniformes. A carruagem pararia na banca da moça e um tapete vermelho se desenrolaria. Chegaria ela com sua mais majestosa veste, com a sua coroa e com joias reais, e ela certamente ficaria impressionada. Porém, um pouco depois o rei se arrependeu da ideia. Isso seria errado. Ela com certeza ficaria impressionada. Entretanto, ser impressionada e amar não são a mesma coisa. Então o rei teve outra ideia. Apresentar-lhe-ia a carruagem dourada com os seus cavalos, lhe daria o regimento com soldados, a banda marchante, as joias, dinheiro e as mais belas roupas. Seguramente, com estes presentes todos, ela haveria de ser-lhe grata. Todavia, no dia seguinte, o rei também abandonou a ideia. Ser grata, ser eternamente grata e amar não são a mesma coisa. O drama do rei aumentava na medida que se dava conta que todo o seu poder e toda a sua glória não poderiam lhe garantir o verdadeiro amor da amada. Poder não comanda o amor. Com poder e glória, ele poderia conseguir submissão e obediência, mas não a intimidade do coração, a união das almas. Todo o poder do mundo não pode destrancar
o coração humano. O coração precisa ser aberto por dentro. Finalmente o rei percebeu que realmente só havia uma esperança. Ele deveria chegar à donzela não como um príncipe, mas vestido como um mendigo ou um camponês e tentar conquistá-la como um igual a ela. Ele não queria um súdito retraído, ele queria uma amante, um igual. Ele queria que ela esquecesse que ele era o rei e que ela era apenas uma pequena camponesa e que deixasse que o seu amor mútuo ultrapassasse o abismo entre eles. Pois é só no amor que os desiguais podem ser feitos iguais. Na manhã seguinte, enquanto estava ainda escuro, este jovem rei saiu do castelo pelas portas dos fundos, caminhou para a praça, sentia-se nervoso e inseguro. Ele que tinha poder sobre todo o reino, poder sobre todas as riquezas do país e os soldados, estava agora, em um instante, sem poder. Havia uma coisa sobre o qual não tinha poder: o coração da jovem. Este tinha liberdade de amá-lo ou não. Liberdade de dizer sim ou não. Descendo ao nível dela, trajado como um mendigo com uma capa velha, aproximou-se da pequena barraquinha. Não estava ali o rei apenas disfarçado de servo, mas ele verdadeiramente tinha assumido uma identidade totalmente nova, um peso novo. Ele tinha renunciado ao seu trono para declarar o seu amor e conquistar o dela. Ele tinha se tornado tão humilde como sua amada para ter a chance de tê-la para sempre. Era o único jeito. Sua pobreza se tornou a assinatura de sua presença. Søren Kierkegaard. Talvez nesta noite você sinta uma tentação de reproduzir aí na sua casa, sua família, alguma imagem de Natal perfeito que você viu pela televisão, no shopping. Ou talvez, pelo contrário, você se encontre sobrecarregado de lamento, de tristeza, pela sensação de fracasso, de não ter tudo o que você quer nesta noite, do jeito que você quer. Não vou longe, vou ser sucinto. Natal não é sobre comida, presentes, família. Natal não é para festas, não é para férias. O Natal é o mais monumental, fascinante, bizarro evento em toda a história do tempo. Porque nesta noite, há mais de 2000 anos atrás, Deus se tornou homem, servo, para que a humanidade pudesse ser amorosamente unida, casada consigo. Que toda a terra fique em silêncio agora, fique em estupefação, em maravilhamento diante desse sagrado mistério da encarnação do Rei Jesus Cristo. Que todos se levantem de suas cadeiras, reflitam e se ajoelhem com os anjos e com os pastores diante do amor revelado no bebê Jesus, nosso Deus
nosso Senhor, nosso Salvador. Se o rei teve sucesso com o seu plano, não sabemos. Isso depende inteiramente da moça. Isso depende inteiramente de você. Viva a noite de Natal como a celebração do início do caso de amor entre Jesus e você. Amém. Quando os magos viram o bebê, eles sabiam que aquela jogada não tinha sido final. Cada um acolheu aquele momento. Cada um se cumpriu Deus.
cheio de brilho, cheio de luz. Que dia é hoje em que todo canto a alegria produz? Que dia é hoje? Hoje é o dia em que nasceu Jesus. Gregui, amigo, amigo. O teu amor vai tentinho. Teia de tai, Gregui. A estrela de fé e de amor brilha no céu com esplendor. Maria, a mãe, está feliz porque aconteceu o que Deus quis. Ouvimos que Belém Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, que Deus nos deu. Deus. Nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. A nossa oração deve ser um eterno agradecer por tudo que Jesus nos tem para oferecer. Oramos pela Igreja Cristã em todas as suas manifestações visíveis, para que ao celebrar as festas de Natal, suscite em todos os corações o desejo por conversão, seguido de uma vida de fé e amor. Senhor, em Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Oramos por todos os pastores, missionários, diáconos, professores, líderes e povo cristão, para que encontrem incessantes forças e levem adiante a sublime e urgente missão de fazer discípulos. Senhor, em Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Oramos pelo Brasil e por todas as nações do mundo, para que, aumentando a cada dia a fraternidade universal que o Cristo veio trazer com sua encarnação, encontram a verdadeira paz e o sentido do bem comum. Senhor, em Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Oramos pelas famílias para que a força da celebração natalina purifique relacionamentos, incentive a união e o amor entre casais, pais e filhos e entre todos os familiares. Senhor, em Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Oremos pelos que se encontram neste Natal abandonados, esquecidos e marcados pela dor, para que, através de gestos solidários, libertem-se do temor e reencontrem a alegria e a vontade de viver e seguir a Jesus. Senhor, em Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Oramos por todos que hoje participam deste culto, para que nossa comunhão, ainda que não presencialmente, se fortaleça neste tempo de pandemia e renove o desejo de todos de continuarem firmes na fé, abandonando o pecado e vivendo uma vida cada vez mais em sintonia com a vontade de Deus. Senhor, em Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Oramos pelos enfermos, pelos pobres, pelos injustiçados, pelos desempregados, pelos perseguidos, pelos aprisionados, pelos ateus e agnósticos, e pelos inimigos da fé cristã, para que sejam abençoados em suas necessidades e sejam inundados de esperança. Senhor, em Tua misericórdia, ouve nossa oração. Nós esperamos que todos tenham tido uma noite abençoada e tenham desfrutado deste momento de culto e especialmente que Deus tenha ficado alegre do nosso louvor, da nossa gratidão e da nossa fé. Recebam a bênção do Senhor para a noite de vocês e para a continuidade dos festejos do Natal em vosso lar e em vosso coração. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós. Abençoado Natal. Amém.
terra vem anunciar a divinal criança. É Jesus no sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor. E na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal. Natal, 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 Natal. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança. É Jesus no sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor. E na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal. Natal, 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 Natal. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos na capela, felizes a rezar, a soar o sino, sino pequenino, vem Jesus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos na capela, felizes a rezar, a soar o sino, sino pequenino, vem Jesus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o